Olá, gente, boa tarde. Aqui pra mim é boa tarde, né? São 12h30, que eu tava com problemas no meu OBS pra gravar, mas agora eu consegui, então tava tentando ontem, não deu certo, mas hoje deu certo, graças a Deus, né? Vou tentar explicar aqui desde o comecinho, né, o objetivo aqui do projeto, quais são as próximas etapas que a gente vai fazer, o que foi que eu já fiz, enfim, né, tudo o que foi discutido nas reuniões anteriores com a professora, mais ou menos da forma que eu entendi, de uma forma, assim, bem informal mesmo, gente, porque eu sou péssima em explicar as coisas, assim, realmente não é um dom que eu tenho, não sei explicar muito bem, às vezes eu me embanando um pouco, mas eu vou tentar ao máximo para deixar mais simples aqui para a gente ver quais os nossos próximos passos e trabalhar juntos, né? Bom, nós estamos fazendo juntos um artigo para publicar em uma revista, né? A gente sabe que isso é muito importante para o nosso currículo acadêmico, para quem vai tentar ir mestrado, enfim, né? É muito importante isso. Então, é um grande bônus para a gente, né? E a professora Larissa decidiu utilizar do projeto que eu estou realizando com ela, né? Um projeto, eu esqueci até agora se é PIBID, enfim. Eu sempre esqueço as siglas porque eu me embanando com todas, me desculpe. Me desculpe, mas eu sempre misturo todas as siglas dos projetos, eu tenho esse problema. E aí, eu estou fazendo, não tem, né, voluntário, bolsa de voluntário, nem como é que eu posso dizer, colaborador interno nesse projeto. Eu realizo ele praticamente sozinha, apenas com a ajuda de uma estudante do curso de enfermagem, que tá na mesma linha, né? O projeto dela tem uma linha muito semelhante, então eu e ela nos ajudamos, né? Que é a Leuda. Ela faz umas coletas para mim, eu faço umas coletas para ela, porque o meu público é idoso, o público dela é adulto, então a gente se ajuda bastante, né? Então, só a gente tá junto aí. Aí, o que a professora quis fazer era aproveitar que eu já estava realizando essa pesquisa e fazer um artigo em cima dessa pesquisa, na pesquisa que eu já fui a campo, já realizei, já coletei, fui vários dias nos postos de saúde de Antônio Diogo, de Acarapu e de Redenção, né? Fui alguns dias tentando ter como alvo principal os idosos, mas também coletando alguns adultos, né? Eu tenho 300 coletas, eu acho que mais de 300 coletas, mas para idoso mesmo eu consegui 200 idosos, o restante é adulto, né? Para Leuda. Só explicando assim, realmente minuciosamente, passo a passo do início, né? E aí, a professora quer fazer esse artigo, né? No caso, quer fazer não, que a gente já está fazendo, já estamos produzindo, né? Já estamos nessa juntos. Vocês já começaram a introdução, então isso é muito bom, né? Nós já temos uma boa base, uma boa introdução, algum material também junto da introdução de vocês para discussão. Então, o que a gente está fazendo aqui é o próximo passo, né? Depois da introdução, o próximo passo é a discussão, né? Discutir os resultados, né? Olhar o resultado e discuti-los. É de acordo com o que eu consegui coletar, né? Então, o que eu consegui de idosos foi 202 e eu utilizei um questionário físico, né? Então, o que foi que eu e a professora Larissa fizemos? Nós elaboramos algumas perguntas, né, para entrevistar os idosos sobre vacinação e fake news, e principalmente com foco na vacina da Covid-19. Então, quais foram as perguntas que nós desenvolvemos para colocar neste questionário? Era um questionário físico, então eu tive que imprimir todos eles, né? Imprimi, tirei cópia, enfim. Me virei bem com isso e nós perguntamos, né? Fizemos um questionário socioeconômico, né? Pedimos nome, a idade, nome na declaração, né? Porque ele tinha que ter um TCLEzinho para a pessoa, né, assinar e tal. O sexo, a escolaridade, a cor, a raça, a religião, a renda e as perguntas sobre, primeiro,
fake news e vacinas, né? Perguntando, você já recebeu informações falando algo ruim sobre vacinas alguma vez? E aí, tudo isso que eu coletei, né? Com todas as perguntas que eu vou ler, as próximas aqui agora, eu passei para um documento no Google Forms, para ficar mais fácil, porque o Google Forms, ele faz isso, né? Ele faz essas estatísticas. E já fica bem mais fácil de visualizar num sentido mais macro, né? Do que micro, do que, né, aquela coisa que você vai olhar papel por papel para olhar quantos responderam tal, quantos foram as mulheres, quantos foram os homens, quem respondeu sim, quem respondeu não. O Google Forms já faz isso para você. Então, o trabalho que eu fiz foi passar toda aquela coleta, né? Então, enquanto vocês estavam fazendo a introdução, eu estava fazendo esse trabalho, né, de pegar tudo que eu coletei, todos os questionários e passar tudo para cá. Preenchi todos os nomes, as idades e as respostas das perguntas dos idosos, né? Então, perguntamos também se a pessoa já recebeu informações boas, falando algo bom sobre vacinas, se ela achava que na pandemia circularam notícias falsas sobre vacinas, onde a pessoa costuma se informar sobre vacinas, se ela acha importante se vacinar, se ela acha que deveria ser obrigatório, né, que deve ser obrigatório se vacinar, se ela toma as vacinas, onde toma, né, se seu líder religioso já falou de vacina para ela. Em caso de responder sim, as pessoas respondiam aqui o que é que o líder religioso falou para elas. Alguns tinham um feedback bom, outros ruim, mas enfim, as respostas eu coloquei todas aqui. Você acha que foi vítima de alguma notícia falsa durante a pandemia? No caso de responder sim, diga o que foi que você ouviu, né? Então, as pessoas disseram muita coisa. Perguntavam se as pessoas confiavam na vacina da Covid, quantas as vacinas contra a Covid-19 a pessoa tomou e se a pessoa acreditava que a vacina da Covid funcionava. Então, nós utilizamos essas 12 perguntas, né? 2 abertas e o questionáriozinho socioeconômico. Então, foi esse o nosso questionário, né? Que nós utilizamos para ir a campo e aplicar. Aí, o que a professora nos pediu como próximo passo? Ela nos pediu para que nós montássemos hipóteses. No caso, algumas já foram até feitas, né? Que eu vou abrir aqui já já. Mas como são essas hipóteses? Por exemplo, né? Vou já abrir algumas que eu já fiz aqui, né? Mas o importante é entender que as hipóteses, elas precisam andar junto com as perguntas que já tem no questionário, que já foram elaboradas, né? As perguntas do questionário da pesquisa, que é esse que eu apliquei, que é esse que eu passei para cá, que vocês têm acesso também, que eu compartilhei com vocês, tá bom? Então, isso é que é importante entender. Eu tô explicando tudo bem minuciosamente e vou já dizer por quê, tá bom? Peraí, só um minutinho. Pronto. Então, essas foram algumas hipóteses possíveis a ser trabalhadas. Como essas hipóteses trabalhadas em cima do questionário que eu e a professora Larissa criamos e que ele será a ferramenta do nosso artigo agora. Por exemplo, né? A exposição a fake news. Essa eu já fiz, né? Já vou explicar para vocês como foi que eu fiz, né? Como foi que eu apanhei lá e fiz o cálculo estatístico. A exposição a fake news afeta a opinião sobre a importância da vacinação? Por que isso é uma hipótese? Ela está baseada na pergunta de que eu olho para o meu questionário, olho para quem respondeu e penso, será que as pessoas que foram expostas a notícias falsas, as pessoas que responderam lá no meu questionário, que foram expostas às notícias falsas, no caso dessa pergunta aqui, deixa eu voltar para cá. Acho que é uma das primeiras perguntas, aqui é o socioeconômico. Pronto, essas pessoas que acharam que na pandemia tiveram notícias falsas, ou seja, elas foram expostas a notícias falsas em algum lugar, em algum momento, seja na internet, seja por outras pessoas, né? E isso também pergunta aqui, onde a pessoa costuma se informar. Então, onde ela ouviu falar, né? Onde ela ouve falar, onde ela vai procurar, onde ela procura se informar. Então, se essas pessoas que responderam sim, né? Foram bastante pessoas, como nós podemos ver aqui. Se as pessoas que responderam sim, que foram expostas sim a notícias falsas, será que essas mesmas pessoas que responderam isso afetou essas pessoas que foram expostas a fake news? Afetou a opinião delas sobre a importância da vacinação? Como eu sei isso? Eu vou e olho. Cadê, meu Deus? Só um minuto. Eu vou e olho quem respondeu que acha importante se vacinar.
Então, eu preciso olhar para o meu questionário e fazer perguntas desse tipo. Será que isso aqui é relacionado com isso aqui? Será que certa coisa aqui, quem respondeu que fala algo ruim sobre vacinas são as mesmas pessoas que acham importante se vacinar ou não é? Será? Então, é essa conexão que nós temos que fazer a partir de agora. E isso a gente só consegue fazer elaborando hipóteses. Essas aqui, essas 10 primeiras, foram as 10 primeiras que eu consegui enxergar no meu questionário, né? Foi até mais fácil para mim, porque enquanto eu ia aplicando, eu ia me perguntando, essas pessoas que estão respondendo isso, será que são as mesmas que... Entendeu? Eu ia sempre fazendo essas perguntas. Então, eu tinha bem mais aqui, mas eu não quis... Eu quis abrir o leque para vocês também, para que vocês pudessem olhar esse questionário, né? Avaliá-lo, né, olhar bem e se fazer perguntas sobre eles também, porque isso é importante, né? Isso é importante não só para esse artigo para agora, mas para as futuras pesquisas que vocês também vão fazer, principalmente as meninas que estão aí no primeiro semestre, no segundo semestre, tá bom? Então, isso é muito importante, ter esse olhar para o questionário e se perguntar, será que isso? Será que aquilo? Será que existe diferença na confiança das vacinas, da Covid, no caso, do que a pergunta é especificamente da Covid, entre os diferentes níveis de escolaridade? Lá eu perguntei qual eram os níveis de escolaridade das pessoas. Será que as pessoas que têm nível fundamental têm mais confiança na vacina ou menos? Será que as pessoas de níveis mais elevados de escolaridade, níveis superiores, confiam mais ou confiam menos nas vacinas? Porque tem uma pergunta lá, tá fazendo uma pergunta lá sobre a confiança. Então, será que as mesmas pessoas que confiam são as mesmas pessoas de que nível de escolaridade? Do nível fundamental? Do nível médio? Do nível superior? Quem confia mais? Quem não confia? Então, é esse tipo de questionamento que nós temos que nos fazer e colocá-los aqui, tá bom? Porque aí, a partir desses questionamentos, nós vamos fazer a análise estatística. Então, a análise estatística que vai responder para a gente se isso como é que eu posso dizer? Relevante ou não, né? Não é nem relevante a palavra que eu quero dizer. Deixa eu só abrir o formulário aqui. Esse é o formuláriozinho, né? O formulário de pesquisa, que aliás, como é que eu posso dizer? É o Excelzinho, né? Que o Google Docs cria, né? Então, ele cria o questionário lá, com todas as estatísticas, e ele cria um Excelzinho à parte, com tudo organizadinho, todas as respostas. Então, isso facilita também muito o nosso trabalho, porque é a partir daqui que nós vamos trabalhar, né? É aqui que nós vamos fazer, a partir daqui que nós vamos fazer filtros e trabalhar as hipóteses que nós colocamos aqui, tá bom? Então, é para ajudar a gente a saber se o resultado é significativo. Essa é a palavra que eu queria procurar. Eu faço muito isso, eu esqueci muitas palavras. Mas, enfim, esse cálculo estatístico não vai nos ajudar a responder essas perguntas das hipóteses. É saber se esses resultados, né, se é uma diferença significativa ou não, né? Então, vou fazer devagar, que aí vai dar para ir entendendo melhor. Então, o que foi que eu já fiz? Eu vou abrir aqui, antes disso, né? Antes de explicar o que eu já fiz e o que vocês vão fazer, o que nós juntos vamos fazer, porque eu vou continuar fazendo também, né? Eu vou abrir aqui a calculadora científica e estatística que a professora colocou para nós, tá bom? Vou voltar aqui desde o começo. Então, vou colocar logo no começo, porque quem não tiver anotado ou salvado esse site que a professora mandou, eu vou mandar no grupo, tá bom? Então, o que a gente vai ter que abrir é ou a calculadora, que quadrado para a tabela 2x2, que são 2 perguntas por 2 respostas. Vou explicar. E só que a maioria das hipóteses elas vão ser trabalhadas com a calculadora 5x5, tá? Então, deixa eu abrir aqui a 5x5, que era que eu já tinha aberto. O que é 5x5? É que vão existir 5 grupos e 5 categorias, né?
Então, quando vocês abrirem, vai aparecer isso aqui, né? Coloquei logo pro Google traduzir, porque é todo em inglês, né? Então, eu não sei, eu não sou bilíngue, então eu só sei português mesmo. E cearense, isso. Bom, vamos lá, vamos abrir aqui o Excelzinho de novo. O que foi que a gente já fez? Eu fiz a hipótese 1, né? A hipótese 1, a professora tinha falado que talvez não era uma boa hipótese para ter trabalhada, porque não tinha bem um grupo e uma... Como é que eu posso dizer? Não tinha bem um grupo e uma categoria. Pronto. Mas aí eu mudei a pergunta, né? Eu mudei aqui a hipótese 1 e consegui fazer, né? Consegui trabalhar uma hipótese aqui. E aí, o que foi que eu consegui trabalhar? Qual é a pergunta? A pergunta é: a exposição a fake news afeta a opinião sobre a importância da vacinação? Essa é a pergunta, né? Coloquei até aqui. E aí, o que eu preciso pegar nas perguntas lá no meu formulário? Que é esse daqui, né? Esse primeiro aqui. Esse é o formuláriozinho, não, o Excelzinho. O que eu preciso pegar daqui para entender essas duas perguntas? Eu preciso pegar a pergunta: você acha que durante a pandemia tiveram notícias falsas sobre vacinas? As pessoas que responderam que foram expostas ou não a notícias falsas? E se as pessoas... E a pergunta é se as pessoas acham importante se vacinar. Então, eu peguei essas duas perguntas aqui. Deixa eu rodar para cá. Pronto. Eu peguei essa aqui. Ctrl C. Fui lá no meu quadrozinho da hipótese 1. Ctrl V. Deixa eu abrir um aqui, né? Que aí fica mais fácil de abrir um novo, como se eu estivesse fazendo tudo de novo, né? Só um minuto, viu, gente? Vou fazer aqui desde o começo. Bom, vamos lá. Eu vou... Dá pra abrir outra aqui, será, gente? Dá sim, né? Cadê a opção de abrir aqui? Meu Deus! Gente, será que eu não consigo abrir mais um? Queria abrir mais um aqui. Ai, gente, que horror. Não consigo abrir mais um. Então, vou explicar do jeito que der certo aqui, gente. Eu queria abrir mais uma aba aqui para colocar a hipótese 4 e não tô conseguindo, gente. Que isso? Bom, então, né? Acho que não dá para abrir. Então, não sei como é que a gente vai fazer. Eu acho que até dá, mas... Ah, gente, eu já sei por que é. Porque eu tô aqui... Eu tô aqui no meu e-mail. Eu tô pelo formulário, pelo meu e-mail. Eu não consegui editar por ele, porque eu não compartilhei comigo pra poder ficar mais fácil de responder. Pronto, gente, tá aqui, ó. Ave Maria, gente, burrinha. Mas relevem, viu? Relevem. Que eu tô aqui, aqui é no informal mesmo, é só pra ajudar, tá bom? Se aparecer algum barulhinho atrás, gente, ignore. Porque aqui tá... É um milagre, tá em silêncio aqui essa hora. Então, vou adicionar uma página. Página 4. Vou deixar a página. Para aqui, página 5. Abriu foi 2 páginas, gente. Pronto. Vai abrir assim, né? Aí eu vou lá no meu formulário, vejo aí qual é a hipótese que eu quero trabalhar. Vamos levar como consideração essa primeira aqui. Eu já fiz, mas eu vou refazer aqui para explicar, tá bom? Vou considerar essa primeira aqui, certo? E aí eu vou pegar... Eu já posso ir lá, copiar aqui, tá? Meu Deus. Meu notebook também tá com problemazinho. O mouse também tá com problemazinho, mas é isso aí mesmo. É sobre isso. Vou na minha página nova e já posso, sei lá, escolher uma linha aqui para colocar a pergunta para ficar até mais fácil de eu decorar aqui, né? Então, exposição fake news. Pega a pergunta lá, vou lá no meu formulário.
pego a perguntinha sobre exposição a fake news, que está bem aqui, né? Se a pessoa já acha que foi exposta a notícias falsas. Ctrl C, ok. Vou lá na minha coisa. Ctrl V. Aí essa pergunta vem para cá. Qual é a outra que eu quero interligar? Importância da vacinação. Quem respondeu que acha que é importante se vacinar ou não? Ctrl C. Vou lá. Ctrl... meu Deus. Coisei aqui sem querer. Ctrl C. Ctrl V. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar as duas. Selecionar aqui as duas. Seleciono aqui as duas, né? Eu aperto aqui uma, Ctrl, e aperto a outra. Aí, eu vou fazer o quê? Vou adicionar, criar um filtro, certo? Não criou nas duas, peraí. Então, vou... Já tá criado o filtro, meu Deus. Gente, eu sou meio burrinha com Excel, viu? Então, paciência com a irmãzinha. Pronto, criei um filtro para os dois. Os dois tem que ficar verdinho quando o filtro aparece, tá bom, gente? Que aí os dois vão se interligar. Então, quando criar um filtro, seleciono os dois para criar o filtro para os dois, que os dois vão ficar verdinho, tá bom? Tava com dificuldade nisso aí a professora Larissa me ajudou. E aí, o que eu vou fazer? Enfim, como é que vai ficar as variáveis aqui? Vamos entender. Teve gente aqui que respondeu que acha que foi exposta a notícia falsa. Teve gente que não. E teve gente que não lembra. Então, essas são as nossas 3 categorias. Nós temos a categoria das pessoas que acham que não foram expostas. Temos a categoria das pessoas que acham que sim, que foram expostas. E temos a categoria das pessoas que não lembram de ter sido exposta ou não. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Então, eu vou lá na minha calculadora e coloco os 3 grupos. Não é nem categoria não, gente, é grupo, tá? Coloco os 3 grupos. Eu coloco os grupos dos que foram expostos, dos que foram não expostos e dos que não lembram. Aqui já tá até aqui, não lembro. Quais são então as minhas categorias? Eu vou lá e vejo que teve gente que acha que sim, que é importante se vacinar, que acha que não é importante se vacinar e que não sabe se é importante se vacinar. Então, essas são as nossas 3 categorias para essa pergunta aqui. Então, nós vamos lá e colocamos aqui na categoria 1. Pessoas que sim acham importante se vacinar, pessoas que não acham importante se vacinar e pessoas que não sabem se é importante se vacinar. Então, nós temos esses 3 por 3. Vai ter perguntas que vai ter mais de 3, mais de 4. Vai ter até 6, na verdade. Eu vou até perguntar à professora o que eu faço quando tiverem 6 variáveis, 6 grupos, né? Porque eu tive que trabalhar com uma das hipóteses que tem 6 grupos, né? Tem um grupo, que no caso é o grupo da escolaridade. Eu tenho pessoas que têm ensino fundamental incompleto, médio completo, médio incompleto. Tem todos esses grupos. Então, eu preciso perguntar ela até qual é que eu utilizo aqui, porque eu fiz e não deu, né? Então, não sei se está certo, mas vou perguntar. Então, voltando para cá. 3 grupos, os expostos, os não expostos, os que não lembram, e 3 categorias. Nós temos as pessoas que acham importante se vacinar, não e não sabem. Aí, eu aperto aqui em próximo. Certo? Aí, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu preciso... Vocês entendem que isso é uma tabelinha, né? Então, eu preciso saber quantas pessoas foram expostas a fake news e acham importante se vacinar.
Quantas pessoas foram expostas a fake news e não acham importante se vacinar? Quantas pessoas foram expostas a fake news e não sabem se é importante se vacinar? Da mesma forma, quantas pessoas não foram expostas a fake news e acham importante se vacinar? Quantas pessoas não foram expostas e não acham importante? Quantas pessoas não foram expostas e não sabem se acham importante? Da mesma forma, não lembro. Quantas pessoas não lembram se foram expostas e acham importante se vacinar? Não lembram se foram expostas e não acham importante se vacinar? Não lembram se foram expostas e não sabem se é importante se vacinar. Como a gente vai saber isso aqui? Indo lá no formulário, que vocês abriram um novo, né? E aí eu vou criar filtros. Qual o meu filtro que eu vou criar aqui? Qual é a primeira que eu preciso saber? Preciso saber das pessoas que foram expostas e acham importante se vacinar. Então, eu vou lá, desmarco todas as outras que eu não quero e deixo só as que acham que sim, que foram expostas. Que acham que tiveram notícias falsas. Vou e crio um mesmo filtro aqui. Desmarco as que não, né? As que não e as que não sabem, deixo só as que sim, que acham que é sim importante se vacinar. Então, vai aparecer só o resultado de quem respondeu sim para as duas coisas, né? Aí eu vou e conto. Quantas que responderam sim? Quantas pessoas? Aí o númerozinho vai estar bem aqui, ó. 145 pessoas, tá? Bem aqui assim. Não conta as duas, dá errado, gente. É só, você quer saber só o número total de pessoas que acham que sim, que era importante se vacinar. Quantas pessoas dessas pessoas que acham que foram expostas, que acham que também é importante se vacinar. Então, foi 145, então eu vou colocar aqui, 145, tá? Da mesma forma, vocês vão fazer com as outras variáveis. Aqui, agora eu vou procurar as que responderam sim, que foram expostas, mas que não acham importante. Então, eu vou lá no formulário, deixo as que responderam sim e filtro aqui as que responderam só não. Foram 5 pessoas, tá? Então, eu vou lá. Às vezes faz isso, gente, meu notebook. Tem que esperar ele ressuscitar. Pronto. 5 pessoas, tá? Agora, eu quero as que foram expostas, sim, mas que não sabem se é importante se vacinar. Então, eu vou no filtro aqui e marco só não sabe, tá? 2 pessoas. Eu fiz até essa daqui, deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho, gente, porque eu já tinha feito essa, acho que foi a hipótese 1. É, tá certo, foi isso mesmo. Eu pensei que eu tinha dado outro resultado aqui. Eu vou pegar a tabelinha e colei aqui, mas eu vou já explicar como é isso. Vamos lá, voltar para a página que a gente criou, tá bom? Agora eu preciso pegar as que não foram, as que acham que não foram expostas. Então, eu vou filtrar aqui na primeira, vou marcar não e desmarcar sim. E aqui eu vou marcar só as que responderam sim, que acham que é importante se vacinar, tá? Então, vamos ver quantas pessoas foram. Aqui, 31 pessoas, tá? Então, eu vou e coloco aqui, 31. Agora, eu vou considerar as que não foram expostas e não acham que é importante se vacinar. Vou filtrar aqui no segundo o não, tá? 4 pessoas. Então, eu vou lá e faço aqui, 4. Agora, eu vou considerar as que não foram expostas e não sabem se é importante se vacinar, tá? Então, aqui continua não. E aqui, eu mudo só daqui, né? Não sei. Marco não sei, desmarco não. 2 pessoas.
Agora eu vou considerar as que não lembram, né? Não lembro se foram expostas. Então, eu vou mudar aqui esse filtro, né? Marcar o não lembro e desmarcar o não. Vou e marco apenas o sim. onze pessoas, né? Não lembram se foram expostas, mas acham que sim, que é importante se vacinar, tá? 11. Quem não lembra e quem não acha importante? Então, vamos mudar o filtro aqui agora. Apenas para não. Uma pessoa. Não lembra e não acha importante. Quem não sabe. Não lembra e não sabe. Uma pessoa. Aí, vou para o próximo passo. Aqui diz assim, ok, montamos uma tabela de contingência 3x3 e estamos quase prontos para fazer o cálculo do Q quadrado. No entanto, antes de clicar no botão, você precisa selecionar um nível de significância, né? Que no caso é o valor de P. O padrão do nível de significância, ou seja, vai me dizer se esse resultado é significativo ou não, é 0,05, mas você pode escolher 0,01 ou 0,1 se preferir. Você também deve reservar um momento para verificar se seus dados e clicar em redefinir se precisar começar de novo. Então, o nosso nível de significância vai ser 0,1, tá? E eu aperto aqui em calcular. Aí ele vai dizer o quê? Que a estatística é 7,6, né? E o valor de P é 0,1. Então, o resultado, ele está longe de ser 0,1, né? Então, ele não é significativo, né? Mas como a professora explicou, isso também é resultado. Resultado não é significativo? É, mas é resultado, tá? Então, é alvo de discussão também, né? Então, vamos considerar todos. Aí, o que eu faço aqui? Eu peguei esses resultados aqui, copiei, né? Fiz o Ctrl C, fui lá no formulário, tiro os filtros, né, gente, antes, né? Marco tudo aqui, marco todos os filtros aqui para aparecer tudo de novo, né? Oh, meu Deus. Pego um espaçozinho aqui, colo a tabelinha aqui, ela vai ficar desse jeito, né? Aí eu pego também o resultado e colo aqui como texto, tá certo? No caso, ficou assim. Eu coloquei até aqui para não me perder tanto, né? Coloquei a pergunta e tal, enfim, vocês fazem como preferir. Então, eu vou apagar essa nova que a gente fez, tá? Porque a partir daqui, a gente precisa trabalhar com as outras hipóteses. Trabalhei com a hipótese 1, trabalhamos com a hipótese 2, que no caso foi a professora que trabalhou, explicando pra gente no vídeo. E eu trabalhei ontem com a hipótese 3, mas faltou aqui, né, foi com os níveis de escolaridade, faltou, prefiro não informar. Então, eu vou até perguntar à professora como é que fica para esse grupo aqui, que faltou, né, porque eu fiz um 5x3, né. Se tiver alguma dúvida, gente, esse aqui foi o que eu fiz até agora, eu vou fazer mais e vou agora separar as hipóteses, tá, pra gente. Mas se tiver alguma dúvida, por favor, vocês podem falar comigo, me mostrar alguma parte do vídeo que vocês não entenderam, que eu vou explicar de outra forma, da melhor forma possível, gente. Eu sou bem acessível, tá? É só perturbar, que eu tô aqui pra isso mesmo, tá bom? Pra ser perturbado, porque até porque então, né, a pesquisa quem realizou foi eu, então, assim, tipo, eu que fui a campo e tal, então é até mais fácil ter uma visão do que vocês, principalmente as meninas, né, dos primeiros semestres aí. Então, eu trabalhei até a hipótese 3. Estou pensando em trabalhar, acho que todas as minhas hipóteses, pelo menos as 10, né? E aí, vocês tentam trabalhar as outras hipóteses que foram produzidas aqui, das meninas. Aí a gente divide, né? Para todo mundo fazer esse mesmo trabalho que eu fiz aqui, que eu ensinei.
com a hipótese das meninas aqui. Aí, Manu, eu tava lendo suas hipóteses e eu vi que elas não estão conectadas com as perguntas do formulário de pesquisa, né? Com as perguntas do questionário da pesquisa em si. É compreensível porque eu acredito até que você não tinha entendido tanto, né? Não tinha ficado tão claro, né? Porque é complicado mesmo. Até a gente, né? É uma viagem, até a gente entender é um processo. Aí o que eu vou pedir para ti é a partir desse vídeo, a partir dessa explicação que eu dei no começo, né? Tentar elaborar as tuas hipóteses a partir do que eu expliquei. Se tiver dúvida, me pergunta. Porque, por exemplo, você perguntou aqui, ter passado por uma experiência ruim com serviços de saúde, profissionais de saúde, contribui para que os idosos sejam mais propensos a acreditar em fake news relacionadas à saúde? Essa pergunta é muito boa mesmo. Inclusive, eu queria até ter pensado nela antes de elaborar o questionário e ir a campo, né? Mas ela não está ligada ao meu questionário. Por quê? Porque eu não faço perguntas sobre a decepção com os serviços ou profissionais de saúde. Eu não tenho essa pergunta no meu questionário. Deveria, mas eu não tenho. Então, não tem como fazer ela agora para tentar descobrir a partir do cálculo, tá? Então, não fica uma pergunta válida. Eu te aconselho a tentar refazer ela a partir do questionário, das perguntas que estão no questionário, tá bom? Consumir o conteúdo de influenciadores que dão dicas de saúde, mas que não têm formação acadêmica na área, afeta a confiabilidade dos profissionais de saúde atuantes? Também não é uma pergunta válida, por quê? Porque eu não tenho pergunta no meu questionário perguntando para os idosos se eles assistem influenciadores que dão dicas de saúde, né? Se isso afeta a confiabilidade deles aos profissionais. Eu não tenho perguntas diretamente ligadas a essas duas temáticas, né? Eu preciso que elas sejam curtas, que sigam exatamente, que tenham, que sejam passíveis de pegar, grupo tal, categoria tal. Eu preciso que elas sejam passíveis de calcular dessa forma, ligadas às perguntas que já existem no questionário da pesquisa, tá bom? Que eu já fui a campo e apliquei. Ter contraído uma doença que tem vacina e ter passado por uma experiência ruim, traumática, afeta na hora de acreditar e propagar fake news sobre vacinas? Essas duas perguntas estão muito boas, de verdade. Eu gostei demais. Elas só realmente não tem muita ligação com o questionário de pesquisa que já foi feito, como eu já falei, né? Vou reiterar mais uma vez. Mas elas estão tão boas porque elas refletem tanto o que eu vi no dia a dia, assim, no cotidiano, mesmo indo a campo. Porque assim, ó, eu ia até falar isso para a professora Larissa, não sei se ela vai assistir ou não, mas eu vou até falar isso com ela depois. Muito do que eu vi em campo, muito do que as pessoas me falaram, muito do que as pessoas conseguiram se abrir para mim, principalmente os idosos, não vai estar refletido no questionário, gente. Infelizmente, não vai estar. Porque eu teria que ter feito mais perguntas abertas e ter colocado todo o sentimento das pessoas nessa pergunta aberta lá. Principalmente perguntas como essas, por exemplo. Por quê? Porque as pessoas me falavam que, apesar de confiar na vacina da Covid, não ia tomar mais. Aí eu perguntava assim, você confia na vacina da Covid? E a pessoa, confio, marca sim. Confia? Confio, pode marcar sim. Só não vou tomar mais. Aí, às vezes, eu até fazia o trabalho de apagar a resposta confio e colocar não confio, confio pouco. Ou então, eu até questionava a pessoa. Mas se você não vai tomar mais, tem certeza que você quer que eu marque confio? Eu até tentava fazer esse diálogo com a pessoa. Só que às vezes a pessoa começava a me falar coisas depois que eu já tinha até terminado de marcar o questionário. Ou depois que ela já tinha me entregado, quando ela fazia sozinha. Né? Então, muita gente muito insatisfeita, muito assim, totalmente. Gente dizendo que por causa de experiência ruim com serviços de profissionais não ia tomar mais vacina, sabe? E essas coisas as pessoas me diziam depois, assim, conversando comigo apenas, depois de já ter marcado o questionário e ter me devolvido. Então, nada, é muito assim, é muito sério, não reflete, meu questionário não vai refletir totalmente a realidade. Eu já tô vendo, fazendo poucos cálculos, que não tá significativo, né? Não é significativo, mas é porque as pessoas responderam uma coisa no questionário e tinham outra opinião pra mim,
se abriam para mim de outra forma, com outra opinião. Então, isso é válido até para pensar em outro projeto futuramente, né? Com a mesma temática, só que com perguntas. Vai passar. Só que com perguntas mais abertas e acredito que uma pesquisa mais qualitativa, talvez, para saber das pessoas esse sentimento em relação à vacina, principalmente da Covid, né? Não era nem ligado às outras vacinas, era mais o sentimento de desprezo pela vacina da Covid era muito grande, né? E às vezes, por mais que a pessoa podia ter tomado 4 doses, a pessoa no final respondia que não confiava, ou confiava pouco na vacina da Covid, né? E me falava coisas de ter visto na internet que, não sei o que, do Bolsonaro, que o Bolsonaro falou que não era pra eu tomar, então não vou tomar. Não tinha espaço para colocar uma resposta dessa no meu questionário. Colocar, o Bolsonaro falou que não era pra tomar, então não vou tomar. Não tinha uma pergunta que eu pudesse escrever isso, mas as pessoas me diziam, eu escutava, foi o que eu mais escutei, né? Então, isso é válido até, professora, se a senhora estiver escutando, então eu vou até falar com a senhora depois, é válido até pra gente pensar, né? Futuramente, numa pesquisa aí. Quem sabe com o TCC meu, qualquer coisa. Mas não sei se é possível, né, desenvolver algo assim, mas era esse sentimento que as pessoas tinham e não está totalmente refletido no questionário, porque as pessoas não eram sinceras, não eram totalmente sinceras ao responder, viu? Isso é o que eu percebi. E aí, Manu, essas perguntas, elas vão ter que ser mudadas, tá bom? Fanatismo, esse do fanatismo aqui, fanatismo a figuras políticas, deixa o indivíduo predisposto a cair em fake news sobre vacinas, ela pode ser mudada no sentido de perguntar se, quando a pessoa respondia para mim que o líder religioso dela já falou sobre vacina para ela, será que essa mesma pessoa que disse que o líder religioso dela respondeu sobre vacina para ela é a mesma que acredita em fake news? Que já caiu em alguma fake news, que já foi vítima de alguma fake news, no caso, né? Que a pergunta é essa, né? A mesma pessoa que disse que o líder religioso dela falou sobre vacina para ela, o que ele falou, né? Mas nem muito o que ele falou. Ele falou de vacina para ela, alguma coisa ele falou. Isso influenciou ela a acreditar em fake news? Isso influenciou ela a ser vítima de fake news? É a mesma que foi vítima? É mais ou menos com esse pensamento que a gente precisa trabalhar, voltado para as perguntas que já estão no questionário, tá bom? O local de trabalho. Essa, quando tu colocou, eu já tinha sofrido com isso desde quando o questionário ficou pronto. E eu imprimi e apliquei o primeiro. Eu me toquei que eu não tinha perguntado sobre o local de trabalho das pessoas, qual era a profissão das pessoas. Gente, onde é que eu tava, que eu não perguntei qual era a profissão das pessoas. Porque a profissão também influencia, querendo ou não, né? E eu não perguntei isso no meu questionário, e era para ter perguntado, né? Principalmente na parte socioeconômica. Eu não perguntei. Então, essa aqui também não vai poder estar aqui, porque eu não perguntei no questionário sobre o local de trabalho das pessoas e se isso influencia ela ou a se vacinar ou não, tá bom? Porque, pasmem, viu? Pasmem. Tem gente que trabalha na área da saúde e não confia na vacina da Covid, viu? Trabalha como enfermeira atuante. Eu entrevistei enfermeiras atuantes, idosas que ainda trabalham, que não acreditam na vacina da Covid, gente. Eu quis até colocar, esse questionário aqui é de uma enfermeira, eu quis até colocar escrito lá, mas ela respondeu só, né? E me devolveu e eu guardei, né? Eu coloquei. Quando eu fui ver as respostas dela, ela disse que a confiança dela era pouca. Confiava pouco na vacina da Covid e que já tinha sido expostas a várias fake news, né? Então, assim, é bem complicado, gente, bem complicado. Então, era pra eu ter tido esse tipo de visão, né? Assim, profissionais da saúde não acreditam. Assim, confia um pouco, por que isso me vacina, né? Muitas vezes acho que não é importante. Teve teve uma enfermeira que nem achou que era importante se vacinar, viu, gente? E eu nem pude colocar lá que era enfermeira. Eu não lembro mais qual é o questionário dela, mas eu lembro que ela respondeu que não confiava. E ela disse pra mim que trabalhava como enfermeira, né?
Então, é chocante, gente. Eu fico pasma, porque eu tô gostando muito dessa pesquisa, eu fico revoltada, gente, porque você vai a campo e é revoltante. Porque as pessoas nem eram sinceras comigo, mas eu via eu via nas respostas dela, eu via no medo delas de me responder, de me dar opinião sincera sobre a vacina, porque a opinião sincera delas era contra a vacina. Basicamente, eu tinha que fazer cara de paisagem, né? Porque eu não podia influenciar a opinião da pessoa. Eu teria que, né? Teria que realmente considerar o que eu estava pesquisando, né? O cenário real mesmo da coisa. Bom, gente, é isso. Vou separar as hipóteses, tá? Tô pensando em fazer... Acho que eu vou fazer pelo menos as 6 das minhas. Eu já fiz 3, vou fazer mais 3. Aí eu vou dividir o restante das 7 até a quarta. Eu vou até mudar aqui, eu vou seguir a numeração. Eu vou colocar 11. Aqui. E aí eu vou colocar das 7 a 14 por enquanto, que são as que a gente conseguiu, assim, né? Aqui eu e a Nath fizemos. Para serem trabalhadas aí, né? Para serem divididas entre vocês. Aí eu vou pedir pra Manu que tu reveja, né? A partir do que a gente conversou aqui. As tuas hipóteses. E, gente, outra coisa. Precisamos de mais hipóteses, porque isso aqui não tá abrangendo tudo que tá no questionário, né? Então, a professora pediu que a gente fizesse bastante hipótese para que a gente pudesse considerar depois, né? Depois a gente pudesse analisar e considerar as mais relevantes. Então, quem puder, dá uma olhada no questionário, por favor. Diego, Aglailton, Joabe, quem puder, por favor, dos meninos aí que eu citei, né? Dá uma olhada no questionário e fazer mais hipóteses para cá, para que a gente possa separar, porque assim, a gente pode até separar essas que eu falei aqui agora, mas se vocês fizerem mais, fica até mais fácil de separar, porque cada um pode pesquisar as suas hipóteses, fazer esse trabalho aqui que eu fiz, e aí eu vou ficar com as 10 e vocês ficam com as que vocês fizerem, ou a gente divide as que já estão aqui. Então, seria bom até a gente fazer uma reunião para decidir isso, né? Se vocês acham que é melhor a gente fazer mais hipóteses e trabalhar, cada um trabalhar com as suas, né? Fazer esse exercício aqui do cálculo. Ou, se vocês acham melhor a gente permanecer só com as que estão aqui, criar mais e dividir elas igualmente, né? O que vocês acham? Porque eu fiquei com 10, aí a Nath, por exemplo, se a Nath ficar com as dela, ela vai ficar com 4. Se o Diego, por exemplo, fizer 5, ele vai ficar com 5. Se vocês quiserem fazer assim, vocês fazem a hipótese de vocês e trabalham com a de vocês, beleza. Se vocês quiserem dividir igualmente, também dá certo. Façam mais hipóteses e a gente divide ela todas igualmente, para todo mundo, tá bom? Eu preciso de 2 coisas de vocês. Preciso o quê? Vocês assistam esse vídeo o mais rápido possível. Eu vou gravar um áudio falando isso lá no grupo. Preciso que vocês me respondam o que eu acabei de perguntar sobre as hipóteses. Cada um faz a sua e calcula a sua, ou se a gente divide. E preciso que vocês me deem a resposta no grupo sobre isso. E façam, por favor. Porque a nossa próxima reunião será na próxima terça-feira, eu acho. E até lá a gente precisa estar com tudo isso aqui prontinho só para entregar a professora. Tá bom? Aí, meu computador endoidando sozinho. É isso, gente. Não vamos esticar mais pro vídeo não ficar muito longo, porque eu acho que já ficou. E até mais, tá? Dúvidas, me perguntem, por favor. Um beijo e tchau.